Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor com os meus votos, na presença de todo o seu povo. Salmo 116, 12 a 14. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estarmos aqui e hoje com a presença da Belinha, que vai dar continuidade sobre a mensagem, né, da santificação. Bom dia, Belinha. Seja bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco mais uma vez. Bom dia, Louvado Lígia. seja Deus pela sua vida, viu? Obrigada. Louvado seja Deus também por vocês, cada uma de vocês que está aqui. Amém. Então, pode orar conosco para iniciar? Sim. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos chamou esta manhã para podermos ouvir a sua voz. Precisamos que o Senhor fale conosco, mas também queremos dizer-lhe que estamos disponíveis para obedecer a tudo o que o Senhor nos disser e entregar tudo, como acabamos de cantar, tudo entregarei, porque somos submissas, filhas do Senhor, disponíveis para sermos usadas para levar a luz e a mensagem da salvação a todas as pessoas que ainda não conhecem. Por isso, queremos suplicar que o Senhor nos batize com o seu bom Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Amém. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Muito obrigada. Mais uma vez, são bem-vindas todas e todos. Acho que só estamos aqui mulheres, pelo que eu me apercebo. E como sabem, eu gosto muito de ver as vossas carinhas, então quem estiver disponível para isso, agradecia que abrissem as câmaras para eu me sentir um pouquinho mais acompanhada. Obrigada, Lígia, porque já vejo o teu rosto. Pronto, meus irmãos, eu já não estou aqui há algum tempo, não é? Porque interrompemos por causa dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum, mas ainda temos aqui uma pequena jornada pela frente relativamente à santificação. E não sei se recordam qual é o propósito de Deus: restaurar em nós a sua imagem. Este é o objetivo de Deus, é voltar a levar-nos a ter a imagem divina, isto a nível do caráter, não é verdade? A parte física vai ficar para depois, quando Jesus vier, aí sim é que tudo o que é corruptível se vai revestir da incorruptibilidade. Então, porque é que ele deseja que nós, porque é que ele deseja restaurar em nós a imagem divina? Precisamente para lhe podermos prestar uma adoração em espírito. Porque aqui é que está a grande questão. Apocalipse 14 fala-nos que vai haver no fim 2 tipos de adoração. Adoração verdadeira e adoração falsa. A verdadeira é aquela que prestam aqueles que vivem em espírito, não é verdade? E é esses que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. E os outros são aqueles que adoram a besta e a sua imagem e, por sua vez, foram formados, não é verdade, à sua imagem, à imagem da besta. E, portanto, aqui é que está a grande questão e nós temos que perceber o objetivo de tudo isto. Para nós andarmos no espírito e ouvirmos a sua voz, nós precisamos de uma transformação de natureza. Não é verdade? Pronto, então o objetivo é ouvir a voz de Deus. E curiosamente a meditação matinal que nós temos em Portugal, escrita pelo pastor Ezequiel Quintino, ontem, dizia o seguinte: a partir do momento em que ouvimos a voz de Deus, temos de obedecer ao que ele diz. Então, primeiríssimo objetivo, ouvir a voz de Deus. Porque no Evangelho de João, capítulo 10, diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas como é que ouvimos a voz de Deus se Deus é espírito? Temos que andar no espírito. E para andarmos no espírito precisamos dessa transformação. Percebem? Portanto, tem que haver aqui uma interligação entre Deus, que é espírito, e nós que andamos no espírito, para podermos ouvir a sua voz. Bom, então, para isso ele nos deu um método. Ele nos deu um método, e o método passa também, não só, mas sobretudo, pela reforma da saúde. Por isso é que nós temos visto aqui tantos textos da Bíblia, mas muito particularmente do espírito de profecia. Para quê? O método que Deus escolheu é o mesmo que ele escolheu para o povo de Israel quando ele os tirou, quando os libertou do Egito. Deus também lhes deu uma reforma da saúde, não é verdade? Ele lhes tirou aquele tipo de alimento que eles tinham no Egito e deu-lhes o quê? Maná e a água da rocha. Portanto, aqui temos nós, que depois é comprovado no livro de Daniel. A escolha de Daniel foi exatamente a mesma: comida vegetariana e água pura. Pronto, então é exatamente a mesma coisa que acontece connosco, para podermos precisamente ter uma mente limpa, desbloqueada, e não só, para podermos ter força moral para resistir às tentações. E para isto, Deus nos deu uma bênção maravilhosa, que é o Espírito de Profecia. Deus levantou um profeta. E eu gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 9.
É um texto que é pouco lido e ainda é menos meditado. Então, vamos ler 1 Samuel 9:9. Espero que todas já tenham conseguido abrir. E diz o seguinte: antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, portanto, alguém que quisesse ir perguntar alguma coisa a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, irmãos, o que é que está aqui a dizer? Se nós queremos consultar a Deus para saber qual é a sua vontade, para a obedecermos, nós precisamos ir a quem? Ao vidente, que é o profeta de hoje. Por que é que Deus chama vidente? Porque é aquele que vê, é aquele que tem as visões. Percebem, irmãos? Ver tem a ver com os olhos, com a vista. Mas Deus diz que a igreja de Laodiceia, que somos nós, está cega. Será que ela não tem olhos? Tem. O problema é que os olhos da igreja é o profeta. O profeta de hoje. E quem é o profeta de hoje? Que Deus escolheu? Ellen White. Então, irmãos, se nós rejeitamos o profeta que Deus nos trouxe, rejeitamos a visão. E por isso Laodiceia está cega, porque rejeita a pessoa que Deus enviou para trazer visão espiritual, esclarecimento, iluminação. Entenda, irmãos, é importantíssimo nós percebermos esta articulação das coisas. Louvado seja Deus, porque nenhum de nós aqui rejeitou os olhos da igreja. O que é que são os olhos da igreja? O espírito de profecia, o profeta que Deus trouxe neste fim de tempo. Ok, nesse sentido, recapitulando um bocadinho o nosso último estudo, nós vimos aqui algumas artimanhas, podemos dizer, algumas artimanhas que Satanás utilizou para levar o povo de Deus a continuar cego e a não estar preparado, ou seja, a não ter a natureza espiritual para poder ouvir a voz de Deus. E quais foram algumas das que nós já vimos? Irregularidade nas refeições. Ou seja, nada de andar a petiscar entre as refeições. Fazemos uma refeição completa, deixamos o estômago descansar 5 horas e depois podemos voltar à nova refeição. Lembram-se, nós vimos os textos todos, tudo isso está gravado. Segundo, o gosto pelo açúcar. Satanás descobriu. É verdade, irmão, já vamos ver daqui a pouco. Satanás descobriu que o açúcar é terrível e entope, bloqueia a nossa comunicação com o céu. Sabem que uma bola de gelado tem 24 colheres de açúcar? Pois é. Também vimos um terceiro aspecto, os produtos refinados. Tudo o que é branco, o arroz branco, a massa branca, a farinha branca, tudo o que é refinado. Precisamos dos integrais. Quarto, a refeição da noite. Falámos disso. Quinto, também vimos o líquido às refeições, como ele atrapalha. Mas depois, se tivermos oportunidade, poderemos detalhar cada uma destas coisinhas. 6, gorduras e frituras. E hoje vamos ver, salvo erro, o ponto que não vimos, que é o ponto 7. Exatamente. Então vamos ver o 7º obstáculo que Satanás criou, mas há mais, portanto hoje vamos ver o 7º. É um instrumento que Satanás usa para impedir a nossa comunhão com Deus. E, obrigada Rutinha, então, sabem qual é? Os estimulantes. Os estimulantes.
Então, vamos ler aqui no Conselhos sobre o Regime Alimentar, no capítulo 24, na página 431.2, e diz o seguinte: o uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem efeito obscurecedor sobre o cérebro. Estão a ver o que é que Satanás sabe? Ele sabe porque ele já leu isto. Nós é que talvez não. Obscurece o cérebro, tornando-lhe impossível, irmãos, olhem a palavra, tornando-lhe impossível apreciar coisas eternas. Os que acariciam esses ídolos, uau, Ellen White chama-os estimulantes de ídolos, não podem retamente avaliar a salvação que Cristo operou por eles. É sério, não é verdade? E o que é que são estimulantes? É a Coca-Cola, é o chocolate, é o guaraná, o iced tea, a manteiga, a carne, tudo isso são estimulantes. Então nós podemos ler, não vou aqui ler muitas citações, mas em Conselhos sobre Regime Alimentar, no capítulo 48, Ellen White fala-nos disto. As bebidas alcoólicas também são estimulantes. Sabem que o chocolate não tem cafeína, mas tem teobromina. Já repararam no final da palavra? Cafeína, teobromina. Acham que é coincidência, irmãos, que a ciência classifique a cafeína, a teobromina, a taína, a cocaína, a heroína, a xantina com a mesma designação? Acham que é por acaso? Não, são coisas da mesma família. Então vejam o que é que está aqui. Ainda um outro texto do Espírito de Profecia, no segundo volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 51, página 352.1, diz: quanto menos estimulante o regime, tão mais facilmente podem as paixões ser dominadas. Então estão a ver, irmãos, que há uma íntima ligação entre a força de vontade para dominar as paixões e os apetites, ou seja, a natureza carnal, não é? As faculdades inferiores da mente, há uma ligação entre isso e aquilo que nós ingerimos. E nós já estamos a ver aqui quão difícil é para pessoas que usam estimulantes resistir às tentações e à natureza carnal. Percebem? A guerra que existe aqui entre a carnal e a espiritual, e Deus maravilhoso que nos deu o método para nos facilitar o caminho, irmãos. Para nos facilitar o caminho. Há quem tenha um temperamento tranquilo, mas há outros que, infelizmente, é o meu caso, têm um temperamento do cão, não é? Estes, se usarem estimulantes, ainda por cima, nunca mais vão conseguir a natureza espiritual, irmãos. É verdade. Bom, mas em Conselhos sobre Regime Alimentar, no capítulo 2, página 64.2, diz o seguinte: nenhum de vós, são palavras do Espírito, nenhum de vós pode permitir-se um regime estimulante, pois o faria às custas da saúde do corpo e da prosperidade da vossa alma e dos filhos. São citações fortes. Sabem que o refrigerante, além de ser estimulante, ainda tem o açúcar. Ainda tem o açúcar. Exatamente, nós somos o que comemos. E nós já tínhamos colocado aqui no grupo aquele quadrozinho, lembram-se das quantidades de açúcar que têm os vários sumos, etc. Muito bem, quando você tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, você vai ver que
o refrigerante não faz parte da nossa vida, irmãos. O que é que Deus deu ao seu povo? Saía da rocha. Era Ice Tea? Era Coca-Cola? Não. Irmãos, estas coisas têm que ser literalmente banidas do nosso regime alimentar. Então, se nós tomamos todos os dias essas coisas, aí sim, isso não irá trazer-nos certamente nenhuma ajuda para nós colaborarmos com Deus. Conselhos sobre o regime alimentar, capítulo 13, página 243.3, e diz: alimento gorduroso e estimulante torna o corpo febril, estimula o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais, de modo que a razão, vejam bem, a razão e a consciência são levadas de vencida pelos impulsos sensuais. Então, o que é que são a consciência e a razão? Não são as faculdades superiores da mente, consciência, razão e juízo? E ela diz aqui, embota as percepções morais, de modo que a razão e a consciência são levadas de vencidas, ou seja, são vencidas pelos impulsos sensuais, pelas faculdades inferiores da mente. O Espírito de Deus diz que o corpo de quem usa estimulantes pede mais estimulantes, como o corpo daquele que toma cachaça, não é? Pede pela cachaça. Então vejam a gravidade do que está aqui. Se você é pai ou mãe e quer o seu filho viciado em droga, vicie primeiro o seu filho em estimulantes. Mas não corram esse risco, irmãos. Não corram esse risco. Mais uma citação do Espírito de Profecia que se encontra em Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 24, página 424.1. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante, porque são excitados os nervos do estômago, estes comunicam irritação, portanto, os estimulantes, comunicam irritação ao estômago, ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Irmãos, isto parece uma grande cientista a falar. Foi apenas uma mulher que não tinha sequer o 4º ano. Como é que ela escreve coisas desta natureza? Sabem, irmãos, é muito triste. Eu que estive frequentando uma igreja na Suíça durante alguns meses, 6 meses, é impressionante como os irmãos, dentro da própria igreja, a igreja era grande, tinha um salão de refeições e tinha uma cozinha toda muito bem equipada. E dentro daquela cozinha lá estava a máquina do café. E muitos irmãos bebiam café. Filhos de Deus, irmãos, como é que é possível? Precisamente porque não têm os olhos e estão cegos. Não leem o Espírito de Profecia, muitos nem acreditam nele. Então, não sei se os irmãos sabem, mas os efeitos do guaraná, que é um artigo brasileiro por excelência, são exatamente os mesmos da cocaína. Então, no 3º volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 50, página 569.2, diz-nos o seguinte: Satanás está corrompendo as mentes. Olhem, aqui está, novamente a questão da mente. E destruindo as almas por meio de subtis tentações. Não verá nem sentirá o nosso povo o pecado de condescender com o apetite pervertido. Então, irmãos, condescender com o apetite pervertido é o quê? Pecado. E nós pedimos perdão por muitas coisas, mas eu não ouço ninguém pedir a Deus perdão por condescender com o apetite pervertido. Já repararam nisto?
Não abandonará o chá, café, alimentos cárneos e toda a alimentação estimulante, devotando os meios despendidos com esses hábitos nocivos à expansão da verdade? Sabem que a carne contém uma substância chamada purina, que é prima da cocaína. Muito bem, vamos ler outra citação do Espírito de Profecia. Conselhos sobre regime alimentar, no mesmo capítulo 24, página 423.3, e diz-nos o seguinte: por meio do uso de estimulantes, sofre todo o organismo. Os nervos ficam desequilibrados, o fígado mórbido em suas atividades. A qualidade e a circulação do sangue são afetadas e a pele torna-se inativa e pálida. Toda a mente é prejudicada. Irmãos, novamente a mente, toda a mente é prejudicada. A influência imediata desses estimulantes é excitar o cérebro a indevida atividade. O cérebro fica irritado, fica nervoso, fica hiperestimulado, só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de fazer esforço. O efeito posterior é prostração, não somente mental e física, mas moral. Irmãos, vejam o que é que tudo isto provoca. A amplitude disto. Vemos, então, resultado, homens e mulheres nervosos, carecidos de sanidade no discernimento e mente desequilibrada. Manifestam muitas vezes um espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como através de lentes de aumento e inteiramente incapazes de discernir os seus próprios defeitos. Irmãos, estamos a ver os efeitos dos estimulantes? Isto é impressionante. Isto é a causa de muitos divórcios, de muitos desentendimentos na família. Os casais têm tido problemas, muitas vezes facilitados por este tipo de alimento. No livro Fundamentos da Educação Cristã, no capítulo 20, página 163.2, diz: a mente pede estimulante da mesma maneira que o bêbado anela a intoxicante bebida. É sério. Então, agora vamos ver as consequências dos estimulantes. Pode afetar a formação do feto para uma grávida, atrapalha o crescimento, provoca osteoporose, diminui a absorção do ferro, provoca cancro no pâncreas, nervosismo, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, agitação e ansiedade. Já chega. Vamos ler uma outra citação de Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 13, página 236.2. É impossível aos que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Irmãos, isto é sério. Não tentem a perfeição cristã que Deus nos pede, a santificação, se dermos rédea solta ao apetite. Portanto, Deus nos deu alguma coisa que nos ia ajudar, irmãos. É um Deus magnífico. Conselhos sobre Saúde, capítulo 87, página 206.3. Cumpre ensinar ao povo, é o que estamos a fazer aqui, que a transgressão das leis da natureza é a transgressão da lei de Deus.
Outra citação. Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 2, página 43.4. A contínua transgressão das leis naturais é transgressão contínua da lei de Deus. Outra citação de Conselhos sobre Saúde, capítulo 251, página 616.2. Os nervos cerebrais que se comunicam com o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e aí influenciar a sua vida mais íntima. Resumindo as armas do inimigo: irregularidade no comer entre as refeições, uso do açúcar, uso de refinados, uma terceira refeição abundante, líquidos às refeições, gorduras e frituras, estimulantes, é o 7º. Qualquer um desses, irmãos, era o suficiente para a sua mente não estar em condições de ouvir a voz de Deus. Uma ida ao restaurante é, muitas vezes, a quebra de muitas destas leis de uma vez só. É na mente, não esqueçamos, é na mente que eu adoro a Deus. É na mente que eu obedeço. Lembram-se? Eu obedeço. Ou melhor, eu adoro com a mente e obedeço com o corpo. Os dois grandes princípios do grande conflito: a adoração e a obediência. Vamos abrir em 1 de Samuel, capítulo 15, e vamos ler do versículo 10 ao versículo 25. Nós conhecemos a história. Trata-se do rei Saul. 1 de Samuel, capítulo 15, e do profeta Samuel. Conhecemos a história, mas vamos ler novamente do versículo 10 ao versículo 25. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e clamou ao Senhor a noite toda. Irmãos, nós precisamos também clamar muito tempo para que o Senhor nos ajude a nós e aos nossos irmãos, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos pastores, levantar um clamor, o alto clamor. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: o que quer dizer todo este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente. Irmãos, olhem a ordem que Deus tinha dado. Destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário. Irmãos, vejam a cegueira. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque,
e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Irmãos, foi isto que Deus tinha dito? Foi esta a ordem de Deus? Não! Deus disse para destruir tudo, os amalequitas e o seu gado. Olhem a insanidade mental, olhem a obstrução que havia na mente de Saul. Versículo 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da adivinhação, e a obstinação, ou seja, a teimosia, é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel: pequei. Então ele reconheceu: pequei porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. E nós sabemos o resto da história, não vale a pena lermos. Então já vemos aqui por esta história que a obediência é adoração verdadeira. Chegou o tempo, irmãos, de nós obedecermos, nós como Igreja de Deus, a quem Deus deu tão grande luz. Chegou a hora de nós obedecermos a todos os preceitos do Senhor. Agora eu pergunto, por que é que Deus não deu esta verdade antes? Antes, eu estou a falar antes de 1844. Por que é que só agora Deus resolve dar esta luz ao seu povo? Sabem porquê? Ele não a deu agora, em 2022, ele já a deu em 1840, a partir de 1844. Sabem porquê? Porque Satanás, escutem isto que eu vos vou dizer e vou concluir a nossa mensagem, porque eu hoje vou ter que sair da sala assim que acabar a mensagem, não se importam. Porque Satanás ainda não tinha descoberto a maneira de deixar a vossa mente e a minha mente confusa e incapaz de discernir a voz de Deus. Por isso, quando Deus viu, escutem o que eu vos vou dizer, quando Deus viu que Satanás se estava movimentando no sentido de descobrir a fórmula de deixar a nossa mente entupida, quando Deus viu que Satanás se estava movimentando nesse sentido, o que é que Deus fez? Maravilhoso Deus. Ele disse, não, eu tenho que avisar os meus filhos, eu tenho que lhes dar um método para eles travarem o processo maligno de Satanás de lhes obstruir a mente, para que eles continuem a ouvir a minha voz. E então Deus iluminou a sua profetisa para nos deixar toda esta luz. Não é um Deus maravilhoso, irmãos? É um Deus maravilhoso. Nós amanhã, pela graça de Deus, continuaremos a ver outros métodos que Satanás inventou para tentar fazer com que o povo de Deus não ouvisse a voz do Pai. Então, eu vou terminar com uma oração, mas gostaria de pedir aos irmãos que continuassem na sala e que fizessem os seus comentários, porque eu depois vou querer ouvir a gravação, tá bem? Vamos orar. Querido Deus eterno, Pai que está nos céus, ó Senhor, nós não temos palavras
para lhe agradecer o seu grande amor, que antes de Satanás trazer o obstáculo, já o Senhor nos tinha dado a solução. Que Deus magnífico, Pai. Oh, querido Deus, muito, muito, muito obrigada. E peço perdão por nós termos completamente ou quase completamente desprezado a sua luz. Perdoa-nos, Pai, como igreja. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, por termos feito ouvidos surdos, olhos cegos, e hoje nos encontramos a padecer das mesmas doenças e dos mesmos problemas de saúde que o mundo lá fora. Perdoa-nos, Senhor, e conceda-nos uma segunda oportunidade. Isso chama-se misericórdia. Eu quero entregar nas suas mãos o seu povo, estes irmãos queridos que estão aqui a ouvir-nos, para que o Senhor, na sua bondade e na sua misericórdia, Pai, conceda que todos nós ponhamos em prática todos os conselhos que o Senhor nos deixou, para que comecemos a ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir a sua voz, Senhor, porque só as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, e queremos prestar-lhe uma adoração em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Belinha, pela mensagem que Deus trouxe através da sua vida. Amém? Deus continue a abençoá-la e tenha um restante de bom dia. Neste momento eu preciso de mais 2 pessoas para orar. Quem gostaria? Pastor André, bem-vindo, bom dia. Mais alguém? Ana Maria, obrigada. Oremos então. Grandioso Pai, bondoso Deus que estás no céu, bendito seja o nome do Senhor, pela mensagem transmitida nesta manhã pela tua filha, e que contemplou, Senhor Deus, o nosso desejo de buscar mais e mais formas adequadas e continuar avançando na direção do Senhor, no conhecimento e, ao mesmo tempo, em santidade. Pai querido, nós estamos vivendo um mundo de conflito, onde a mente humana está mais fraca, onde o inimigo tem atuado no campo da alimentação, deturpando aquilo que o Senhor fez com tanta perfeição, que foi a capacidade de raciocinar, a capacidade de discernir, e, no entanto, o inimigo tem aproveitado para deturpar a mente dos teus filhos, de passo que, quando as verdades são apresentadas, a deturpação é tão grande que muitos desses não conseguem enxergar, entender a verdade da tua palavra. E cabe aos teus filhos hoje, a nós, a responsabilidade de transmitir verdades puras, descontaminar a mente do povo, falar a verdade de forma clara e, acima de tudo, Senhor, vivermos uma consagração tamanha para que nessa transmissão os teus filhos possam ter a oportunidade de não somente conhecer a verdade, mas tomar uma decisão de mudar de hábitos. Por isso, Pai, ajuda-nos a vivermos uma vida de descontaminação todos os dias, abandonando o que é nocivo ao nosso corpo e nos aproximando de Ti. Toma nós em Tuas mãos. Perdoa os nossos muitos pecados. Lava-nos por dentro e por fora e nos conceda graça, luz e paz. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, dando continuidade, Senhor, através da oração na Tua presença, queremos neste momento agradecer ao Senhor, Pai, Todo-Poderoso, a Jesus por ter misericórdia de nós, o Espírito Santo,
que tem, assim, de uma maneira grandiosa, nos despertado para poder realmente apresentar ao Senhor um culto racional e, principalmente, uma mente totalmente desbloqueada para ouvir e compreender a tua voz. Pai, muito obrigado por essa mensagem grandiosa, na qual nós estamos a cada dia aprendendo a ser humilde de coração para compreender toda a reclamação que o Senhor faz a nós para o nosso bem-estar. Pai, está escrito no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, como é grande quando o Senhor fala a nossa mente se abre, porque nós temos sede de aprendizado e o desejo de praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nesse momento, Senhor, eu vejo esse versículo de uma maneira muito mais ampla e clara na minha mente do que significa a tua palavra e como nós devemos realmente andar por ela. Pai, em nome de Jesus Cristo e na pessoa divina e maravilhosa do Espírito Santo, queremos agradecer pela vida da irmã Belinha, pelos pastores e mulheres de Deus que têm emprestado os seus lábios e permitido que a sua mente seja um pouco da mente de Deus para trazer essas reflexões dentro do Espírito de Profecia e também da tua palavra a nós. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que no nosso meio, nessa igreja virtual, tem muitas mulheres e homens que têm orado o Senhor para que a sua mente seja esclarecida e desbloqueada do pecado, da interrupção do inimigo. Muitos têm pedido ao Senhor em oração essa bênção. E hoje, Pai, muitos de nós já não bebemos, já não comemos, já não vivemos como antes, porque o Senhor tem sido a nossa luz e o nosso instrutor, Espírito Santo. Mas ainda tem muitos de nossos irmãos teimosos, como o pastor acabou de orar, que não aceitam essas verdades e às vezes ficam rebeldes no meio da tua igreja, até causa divisão, porque não querem ouvir a voz do Senhor, porque as suas mentes estão entorpecidas e os seus olhos fechados para essas verdades. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor nos despertou para continuarmos aprendendo como andar na tua presença, para que o Senhor encontre em nós perfeição, para nos esclarecer essas verdades e assim levar a tua igreja, que ela ouça, que ela deixe de ouvir. Precisamos falar de acordo com como está na tua palavra, o que eles precisam realmente entender para ser salvo. Essa é a minha oração de agradecimento, de gratidão, Senhor, por usar a boca da tua serva para trazer essa mensagem de esclarecimento a todos nós. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Em nós venha habitar, ó vem Jesus, e em nós fazer brilhar a tua luz. Eis nosso desejar, nosso ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Rutinha? Vamos para as considerações, né?
Bom dia a todos. Então, chegamos aos momentos das considerações, né, Liginha? Quem quiser falar, esteja Exato. à vontade para falar. Tem algumas mãozinhas É levantadas, né? A Miriam. Eu acho que a Ana Maria continua levantada da oração, mas eu não sei se ela quer fazer alguma consideração. Seja bem-vinda, irmã Miriam. Pode falar. Pode abrir seu microfone. Bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia. Louvo a Deus por me despertar. Eu estou assim, pedindo a Deus ter misericórdia de mim, porque não há mais o que eu fazer, né? Mensagem tão boa e tão para mim, diretamente para mim mesma. Peço que vocês me ajudem em oração, porque eu tomei uma decisão muito importante aqui durante essa mensagem. E eu peço que Deus venha me ajudar, porque eu sou uma pessoa que amo o chocolate, amo. Não o açúcar, mas o chocolate. Então, chocolate amargo, né? Cacau, eu gosto demais, gente, demais. E Deus já me ajudou pelo poder dele, pela graça dele, que é grandiosa, a me libertar de tantas coisas, vaidade, de amigos dizerem assim, nossa, você está tão horrorosa, tão cafona agora. E sobrevivi e vivo melhor, né? Eu sinto bem melhor, assim, a maneira que Deus me ajuda a viver. Mas eu tenho essa dificuldade, sabe? Eu estou confessando aqui para vocês e pedindo ajuda em oração, porque de tudo que eu tive que deixar até hoje para o meu bem, porque Deus me pediu e Deus me mostrou, o café foi a que eu tive mais dificuldade. Mas eu sei que eu vou ter dificuldade também no chocolate. Então peço que vocês me ajudem, por favor, para que Deus venha me ajudar, né? A parte que cabe a mim eu vou fazer e sei que Deus também vai me capacitar, vai me ajudar, porque Ele tem todo o interesse no meu bem-estar, na minha saúde. Tá bom, queridas? Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Deus vai me ajudar com certeza, porque é da vontade dele, né? E quando nós nos dispomos a fazer a vontade dele, ele envia hostes celestes, né, para nos ajudar, para nos socorrer. Precisamos isso, tomar o primeiro passo, tomar a decisão, né, e sermos firmes e não dizer eu não consigo. Fala assim, eu consigo em Cristo Jesus, porque Ele vai me ajudar. Amém? Cristine, né, que tinha levantado a mão. Bom dia a todos. Bem-vinda, Cristinha. Bom dia. Obrigada. Então, gente, eu fico assim, maravilhada, fico agradecida demais a Deus por tanta luz, né, que Ele tem nos dado a cada dia, usando aqui, principalmente a irmã Belinha, que tem há dias já trazido, assim, uma luz para nós, né, e essa última colocação que ela fez me impressionou bastante sobre como que Satanás, né, foi astuto, né, eu creio, assim, que ali na Revolução Industrial, quando surgiu tantas indústrias, né, para mudar, né, para modificar os alimentos, né, naturais que Deus deixou para a gente, e ali ele foi usado. Quem lê aquele livro Viagem ao Sobrenatural, vê como que Satanás age, né, na mente das pessoas, como que ele hipnotiza as pessoas, ele usa até cientistas, ele usa pessoas inteligentíssimas, né, para poder transformar as coisas, né, para destruir a humanidade. E eu fiquei assim bastante impressionada com o que ela falou, que quando Deus percebeu que o que Satanás estava fazendo, né, ele levantou a profeta, né, a Ellen White. Muito interessante essa colocação dela, porque realmente a partir do final do século XVIII ali, né, que foi a Revolução Industrial, foi o auge da Revolução Industrial, e logo a Ellen White nasceu, né, no início do século XIX, e ela foi levantada, e Deus deve ter preparado ela desde pequenininha para trazer essas verdades, né, para que o povo dele despertasse, mas é como
ela disse, né, impressionante como o povo de Deus sempre teve essa luz disponível e até hoje, né, a maioria ainda está cega. É obra de Satanás mesmo, mas que Deus tenha misericórdia de todos nós, né, porque a irmã aí passando por essa luta não é só ela, né, é o povo de Deus. E nós estamos aqui recebendo essa luz para que nós possamos despertar, né, sermos instrumentos nas mãos de Deus para despertar quem ainda está dormindo, né, quem ainda está cego. Então, que Deus possa nos capacitar para levantar essa voz, né, e despertar o povo dele, né, e Deus tem misericórdia de todos nós, porque nós somos sujeitos a cair, não porque nós temos feito reformas, nós vamos ficar firmes, se nós não nos agarrarmos ao Deus, né, Todo-Poderoso, nós podemos cair. Então, Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Obrigada pelo comentário, Cristine. Alguém mais gostaria de falar? Bom, não havendo. Eu queria, Rutinha, eu sei que você tem que se retirar, né? No momento que quiser, tá bom. tranquila, tá bom? Obrigada. Eu queria aqui, então, passar um pequeno vídeo para nos elucidar sobre mais um pouquinho dos efeitos nocivos dos refrigerantes, por exemplo, dos líquidos que nós tomamos, né? Que são um ponto que pode definir a nossa saúde, né? Inclusivamente a qualidade da água que bebemos. Eu vou colocar aqui, só um momento. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Institute, depois dele ganhar o Prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que água que o meu peixe está vivendo. Depois eu vou cuidar do peixe. Porque eu primeiro tenho que limpar a água. Porque ele ficou doente porque a água estava suja. O que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer? Você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6.
Então, quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Pra você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o quê, você não entende. Também puderam, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse, que vai acontecer. Tá? Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. Bom, espero que tenha ajudado, né, a entendermos mais sobre a importância, né, de termos uma alimentação saudável, incluindo os líquidos, né, que ingerimos, porque Deus, ele quer restaurar todas as coisas, mas se nós não ajudarmos, não contribuirmos, não fizermos a nossa parte, infelizmente, né, ele não vai conseguir fazer, porque temos que ter a atitude, né, o discernimento e a vontade de sermos guiados por ele, né? Ana Maria levantou a mão, bem-vinda mais uma vez. Oi, Lígia, bom dia. Falando aí sobre o refrigerante, quando a irmã Pode falar um pouquinho mais alto, irmã, tá um pouquinho baixo. Quando a irmã Belinha falando aí dentro do Espírito de Profecia a respeito do refrigerante, aí veio assim na minha mente que alguns anos atrás, a minha avó, hoje ela já é falecida, ela disse para nós, que era criança, que ela ensinava algumas coisas da palavra, ela disse assim: vai chegar um tempo, quem viver verá, que o inimigo vai providenciar um veneno engarrafado para matar a mente e o corpo da humanidade. Ela falou isso, e ela não lia o Espírito de Profecia ainda, mas ela falou dessa maneira que eu parei. Eu tinha que 7 para 8 anos, e disse assim: minha avó, como é que a senhora sabe disso? Deus vai enviar profetas para nos esclarecer essas coisas, só estou falando. Agora, que tipo de veneno é esse? Eu não sei. Quando ela faleceu, alguns anos, pouco tempo atrás, começou aparecendo aquelas garrafinhas, de repente, começou a aparecer aquelas garrafas grandes com aquela água colorida, que chega a queimar na boca de açúcar. Aí, um dia, alguém chegou, pouco tempo atrás agora, alguém chegou na igreja e disse assim, um pastor chegou na igreja, eu era o quê? Recém-batizada, ele disse assim: irmãos, dando uma entrevista sobre esse tipo de assunto da saúde, ele disse assim: irmãos, o inimigo providenciou um veneno engarrafado para matar a célula da mente, do conhecimento e também o corpo da raça humana. E muitos de nós estamos levando esse veneno para a nossa mesa, para nossas crianças. E eu fiquei ali, dentro da minha mente, aquela interrogação: que veneno é esse? Foi quando o pastor colocou lá no aparelho o que significava esse veneno. Quando eu vi aquilo, eu disse assim: Senhor, eu nunca gostei desse negócio, porque queima a minha garganta. Eu também não levo meus filhos, mas agora, mais do que nunca, em nome de Jesus, esse tipo de coisa na minha mesa eu não quero, porque eu amo meus filhos e amo o Senhor. E eu não consegui, a primeira vez que eu fui beber um refrigerante que chamava Coca-Cola, eu nunca tinha bebido na minha vida. Eu fiquei sufocada, quase que eu morria.
asfixiada. Eu nunca vi um negócio daquele. Foi daquele momento, com uma vizinha que me deu um copo de Coca-Cola. Eu nunca tinha bebido refrigerante na minha vida, nem Coca-Cola, nem nada. E assim, quando ela me deu, e eu tomei, aquele gás sufocou o meu nariz e eu fiquei sem ar. Ela teve que bater nas minhas costas, ela teve que soprar meu nariz para poder eu conseguir respirar. Eu peguei o resto, joguei fora e disse a ela assim: eu não quero esse veneno, não, ele quase que me mata. Daquele momento, em dia eu tinha 13 anos de idade, nessa época que eu bebi isso. Daquele dia em diante, cheguei em casa e disse à minha mãe quase que eu morro sufocada. Ela disse: o que foi? Eu disse assim: Dona Hilda me deu um copo de Coca-Cola, um suco preto, eu nem sabia o nome, um suco preto tão forte que na hora que eu botei na boca para beber, ele começou a sufocar meu nariz, enchendo de bolinha minha boca. Ela disse assim: neném, não bebe isso não é coisa boa, você não tem costume de beber isso. Eu disse a ela: não vou beber mais não. Então, foi daquele momento em diante que eu passei a ter medo daquele líquidozinho colorido, que eu não sabia o que era, mas depois que o pastor explicou lá na igreja o que significava aquilo, eu disse: então foi aquele veneno que quase me mata lá na festa, quando Dona Hilda me deu. Então, essa Lígia, a gente vê que Deus, ele diz que realmente ele revela o seu segredo aos seus santos e profeta. É uma mensagem que a gente tem que ficar atento. E quantas pessoas do nosso meio bebem essa imundícia com tanto orgulho e dizem assim: eu não sei beber água, eu não sei beber água. Na minha mesa não pode faltar isso. Eu digo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Na minha mesa, quando chega alguma visita, eu digo assim: o almoço está na mesa. E cadê o suco? Cadê a água? Eu disse: na minha mesa, eu não coloco nem suco e nem água. Sabe por quê? Porque eu te amo e eu não quero que você morra. Se você quiser beber suco e água, deixe para você beber na sua casa. Eu falo com educação e mostro para ela, dentro da palavra, que o nosso corpo não deve ser contaminado com esse tipo de sólido e líquido, porque está errado. E as pessoas ficam assim meio satisfeitas, mas aguenta até meia hora, depois eles já vão lá e bebem o que tiver, água gelada, água quente, sei lá o quê. Mas, Lígia, isso é uma realidade. A nossa mente fica sem oxigenação. Quando a gente mistura as coisas, eu louvo a Deus. Todo momento eu vou agradecer por essa mensagem que tem esclarecido muita coisa para a minha mente. E mais ainda eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus, através de muitas mensagens que eu tenho ouvido dentro da palavra, sem a ajuda do Espírito de profecia, Deus tem me conscientizado que a minha mesa é lugar aonde os oráculos do santuário têm que estar presente e não as bagagens de Satanás. Essa é a minha consideração. Amém, amém. Obrigada, Ana Maria. É verdade. Hoje, nós, né, que nos dizemos povo de Deus, né, nós não perecemos mais por falta de conhecimento, nós perecemos por falta de obediência, né? Então, que possamos estudar mais e nos conscientizar da importância, né, de todas as coisas que Deus nos fala através da Bíblia, através do Espírito de Profecia, que é a mensagem dada para nós. Heloísa, abriu o microfone, quer falar? Elô? Lígia, oi Lígia. Bom dia, Oi, tá saudades. me, tá me Sim, ouvindo? Ah, tá. estou. Então, eu gostaria só de falar um pouquinho, assim, pelo que eu tenho lido e estudado sobre a questão do pH, principalmente aqui na sala que tem muitas mulheres. Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente consome alimentos, né, que torna o pH do nosso sangue ácido, o que torna o pH do nosso sangue ácido? É tudo aquilo que a gente come que Deus não mandou. O que torna o nosso pH alcalino? Frutas, ervas e sementes. Quando a gente come fritura, industrializado, né, o açúcar, ele vai tornar o nosso sangue ácido. E quando o nosso sangue está ácido, o nosso corpo ele é muito inteligente.
Então, é necessário ir até a reserva de cálcio, que está lá nos nossos ossos, né? Para equilibrar, né, essa acidez do nosso organismo. Então, nesse momento, né, então, acontece esse equilíbrio químico. Por que que nós, mulheres, às vezes temos tanta osteoporose, temos tanta tendência a ter osteoporose? Exatamente por causa dessa acidez. Então, para nós mulheres, isso acontece de uma forma mais intensa do que para os homens. Por que que as mulheres vão até o médico, começam a tomar remédio para osteoporose, vai tomando e não melhora e tomam remédio uma vida inteira? Elas vão tomar remédio uma vida inteira. Aí o médico vai falar assim, olha, agora ele está fraco, você tem que mudar para tomar o mais forte. Por quê? Porque enquanto você não muda os hábitos alimentares, não adianta tomar somente remédio. O remédio remedia, o remédio não cura. Por que que as pessoas nunca curam? Porque elas não mudam os hábitos. Você toma o remédio, ele vai sair pela sua urina. Amanhã você tem que tomar outra dose, outra dose, outra dose. Mas se você elimina aquilo que vai estar te roubando o cálcio, certamente você vai estar curada. O que cura são a mudança de hábitos alimentares, a mudança de estilo de vida. Se você não mudar o estilo de vida, sempre você terá um sangue ácido. Sangue ácido, ele rouba cálcio. Se rouba cálcio, você vai ter outra doença chamada osteoporose. A irmã falou de forma linda, né? Eu não coloco na minha mesa porque isso vai fazer mal para a sua saúde. Então, quando a gente toma essa consciência, né, que a gente entende, que a gente compreende essa mensagem, a gente vai ver que quando Deus diz não, é porque Ele nos ama e porque Ele quer que a gente tenha saúde. E quando a gente tem saúde, a gente tem discernimento espiritual, né? Eu estou fazendo estudo bíblico com um menino de 15 anos. E ele me mandou um vídeo antes de ontem, né, me perguntando sobre o queijo. Né, que ele viu lá que a pessoa palestrante estava falando que as pessoas que comem queijo, elas têm, que isso provoca esquecimento nas pessoas, né, que as pessoas vão perdendo a memória. E aí ele me perguntou, Heloísa, o que você acha? Você acha que isso procede, que isso está correto? E agora, escutando aqui a mensagem da manhã, eu estava aqui pensando em responder essa mensagem, porque eu ainda não respondi, porque eu estou viajando, né? Eu estou em outro estado, e aí não é toda hora que a gente tem internet, né? Então, quando eu estava aqui pensando, qual é o objetivo de Satanás com todas as mudanças de hábitos alimentares que ele traz para nós? O objetivo de Satanás é tirar de nós a escolha consciente que dentro em breve teremos que tomar. Ellen White fala que no final dos tempos, né, nos últimos dias dessa terra, haverá dois povos. Aqueles que amam e servem a Deus e aqueles que terão o selo da besta. Não haverá ninguém em cima do muro mais. Mas, da mesma forma que nós, né, que estamos estudando a palavra de Deus, teremos que tomar uma decisão consciente, Satanás está preparando um exército para tomar a decisão ao lado dele. E se ele bloqueia a mente do povo para não compreender essas verdades, e o que ele está preparando? Então, nós já vimos muito aqui nessa sala que Satanás tem preparado filmes, novelas, séries, desenhos animados, livros, revistas, teatros, mas ele também está preparando os alimentos, porque muitos alimentos, eles também bloqueiam a nossa mente. E o objetivo de Satanás, com todas essas coisas, né, que eu elenquei aqui,
é o objetivo final. Porque nós temos que entender que o objetivo final de todas as coisas é tirar de nós, naquele grande momento, a decisão consciente. É isso que Satanás quer. É tirar de nós a capacidade de escolher a quem nós vamos servir, qual voz nós vamos ouvir, né? Então, é isso que nós temos que discernimento, né, estar... Lu? Oi? O discernimento, né? Ele quer tirar o discernimento Exatamente. para nos enganar, né? E é por isso Então, também que a Bíblia fala que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. sabe, Lígia? Então, é isso que nós precisamos de estar muito atentos, porque todos os trajetos, né, de Satanás, ele leva a um só caminho. A um só caminho. O que é? Satanás está preparando a Cris, né, falou aí de forma brilhante, né, lá desde a Revolução Industrial. Satanás, gente, ele não faz nada por acaso. É tudo planejado, é tudo uma agenda. Se tem alguém que tem uma firma organizada, é Satanás. Ele tem gerente, ele tem todos aqueles que fazem ali, né, que vão pensando e vão elaborando e vão colocando metas, objetivos. Opa, essa meta já alcançamos, essa já alcançamos. Então, Satanás, ele é muito, muito, muito sábio e ele tem planejamentos, né? E dentro desse planejamento, ele quer alcançar todas as pessoas. Ah, tá, para essa aqui que não come isso aqui, mas ela vai assistir, ela vai ver isso. Então, ele tem alternativas várias, porque às vezes você não faz uma coisa, mas faz outra, que você nem percebe que é mal. Então, meu aluno me mandou aqui uma pergunta sobre queijo. Tá, quantas pessoas veem em muitos alimentos, né, de forma geral, que os alimentos são bons, que eles são saudáveis, que eles vão trazer saúde e longevidade para ela, porque ela está comendo isso e aquilo. Olha, esse alimento é enriquecido de ferro, de cálcio, disso, daquilo, né? Mas empacotou, Satanás ali já colocou a fórmula dele lá dentro, né? Nós temos que comer aquilo que é empacotado por Deus, né? Por isso que Deus mandou comer frutas, ervas e sementes, né? Então, o que acontece? Qual é o objetivo de Satanás? O pastor André, né, pregou na semana passada, né, falando sobre essas questões, né, do que embota ali também a nossa mente, né, daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos ouvindo, né, daquilo que estamos assistindo, mas é um conjunto de coisas que eles levam a um só caminho. Satanás quer sequestrar a nossa mente. A nossa mente é o objetivo final de Satanás, porque ele quer tirar de nós o discernimento, a sabedoria, né, de fazermos a escolha consciente. Muito em breve, irmãos, vamos ter que decidirmos de qual lado estaremos. Não haverá meio termo. E se nós estivermos com a nossa mente embotada por uma dezena de coisas, daquilo que vemos, ouvimos, comemos, falamos, nós não vamos ter força. Foi isso que a Belinha falou hoje. Nós não vamos ter força para dizer não ao pecado. O que nós precisamos é de nos prepararmos para esse grande dia. Por quê? Porque vamos ter que ter força física, mental e espiritual para escolher de que lado vamos estar. Então, essa é a minha consideração. Bom dia. Bom dia, obrigada, Luísa. Eu vou ler aqui rapidamente um texto, né, do Espírito de Profecia sobre o queijo, né, que diz assim: queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Aí diz assim também sobre a manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável, é totalmente impróprio como alimento, tá? Em Ciência do Bom Viver. Então, diz aqui também que muitas mães põem à mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Alimentos carnes, manteiga, queijo, ricas pastelarias, alimentos temperados e condimentos são usados livremente por velhos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores de sangue
não podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura cozida com o alimento torna-o de difícil digestão. O efeito do queijo é deletério. O efeito do queijo é deletério. As crianças têm se permitido comer carne, condimentos, manteiga, queijo, carne de porco, pastelarias e especiarias em geral. É-lhes permitido comer irregularmente entre as refeições alimentos não saudáveis. Essas coisas realizam seu trabalho de transformar o estômago, excitando os nervos, a ação fora do natural e debilitam o intelecto. Não compreendem os pais que estão semeando a semente que produzirá enfermidade e morte. Amém? Que possamos sair hoje daqui cada vez mais transformados. Ana Maria, eu vou colocar aqui e lá no grupo também o texto, tá bom? Na verdade, é uma compilação, né, de textos do Espírito de Profecia. Creio que não há mais ninguém. Ana Maria, ok. Não, Lígia, foi apertar para Foi sem querer? Tá bem, tá bem. Obrigada. Mais alguém? Não havendo, então vamos para a oração final. Quem gostaria de falar com Deus neste momento, agradecendo pela mensagem, né? Que mais uma vez Ele nos trouxe essa manhã. Hoje muitas pessoas estão no carnaval, mas para a honra e glória de Deus nós estamos aqui, né? Colocando Deus em primeiro lugar. Pastor André, abriu o microfone. Mulher de Deus, eu gostaria rapidamente de contar um breve testemunho, pode ser? Claro, claro. Eu acredito que você já deve ter ouvido, eu contei aqui no grupo, desde o início desse ano, acho que não me engano, dia 4 de janeiro, quando eu fui na igreja, que eu saí de férias e vim para a cidade da minha sogra, e fui visitar uma igreja, e assim, uma mulher sábia conversou comigo a respeito da forma, conduta que nós devemos ter com respeito ao tocante à alimentação, não somente no falar, mas também no aspecto físico, né? Que a gente deve se portar. Nisto, o Eric, homem de Deus, eu já falo contigo, pode ser? Eu já falo com você? Não, eu já falo com você, eu estou só conversando aqui com um grupo de pessoas, tá bem? Eu já vou conversar com você. Tá bom, filho? Ok, irmãs, retornando. Então, desde quando eu tomei a decisão de mudar o estilo de vida por conta desse conselho, já tinha esse conhecimento. E de lá para cá, assim, mudado de forma tão positiva, não somente na percepção, apreciação do conhecimento da palavra, como também no tocante a, vamos dizer assim, ao controle do domínio próprio, em muitos aspectos da vida pessoal. E a decisão que eu tomei, que iria ser uma decisão tão forte no sentido de impulsionada, mas foi uma decisão consciente de abandonar 3 alimentos que são hoje, por nós e pela escritora, nossa irmã White, alimentos nocivos, alimentos como tudo de origem de trigo, o açúcar e também os derivados do leite, que envolve aí os aspectos da manteiga, do queijo e outras massas. Gente, para a honra e glória de Deus, de lá para cá, já perdi mais de 7 quilos só no me abstendo desses alimentos. Eu louvo a Deus porque assim o discernimento, a capacidade de buscar, de conhecer, de armazenar, não se compara a períodos antes. Então, o que mais dificulta a nossa decisão, ou até mesmo ao viver esse estilo de vida, queridos, é porque já estamos imersos naquilo que não presta. Imagine a pessoa ter que abandonar o suco feito com açúcar para tomar água, vamos dizer assim, modificada a sua textura, sem nenhuma gotícula de açúcar, mas
a sucarose natural da própria fruta. Gente, assim, mudar, é você deixar de ser o leão comedor de carne para estar convivendo com ovelhas e deixar de ser lobo para poder ali estar convivendo com cordeiros. Então, Deus tem sido misericordioso comigo e eu tenho apresentado essa situação no evangelismo de forma prática, falando para as pessoas. E uma das coisas que eu tenho observado é que na Bíblia, nosso pai Adão, ele comeu de um alimento proibido e orientado pelo inimigo, mas alimentos em fartura ele tinha no seu jardim, muita fartura de alimentos. O nosso Cristo não comeu nenhum alimento com toda aquela escassez no deserto da sua tentação. E, ao mesmo tempo, nos nossos dias, o inimigo tem colocado perante nós uma fartura grande de alimentos. Só uma diferença para Jesus e para Adão, é que os alimentos estão todos deturpados. Todos. Até os permitidos por Deus está deturpado. E aí entra a situação que a serva do Senhor nos orienta para irmos para o campo. Quando ela fala de irmos para o campo, hoje, o trabalhador rural ele está saindo da zona rural, está indo para a zona urbana. E as grandes máquinas estão impulsionando o trabalhador rural a ir para a cidade. Aquele contato que o ser humano tinha anteriormente, no contexto de Ellen White, ou anos anteriores, de viver no campo e ter o contato com o campo, já não se tem mais. O povo está saindo, estão invadindo, vamos dizer assim, nem terras agrárias, estão invadindo as cidades para morar no grande acúmulo de favelas e comunidades. As pessoas querem estar no meio da cidade porque é onde está o dinheiro, não querem mais ter aquele tempo de plantar, de cuidar da terra e vender para poder ter recursos. Eles querem já ter o recurso. É mais fácil você estar na comunidade favelada e ali você saiu, trabalhou de alguma coisa simples e ganhou dinheiro, ou quem sabe vendeu drogas e ganhou dinheiro. As pessoas não querem mais trabalhar, elas querem dinheiro. E muitas vezes o dinheiro rápido, a mente deturpada não consegue nem mais raciocinar. E quando a serva do Senhor nos diz para nós irmos para o campo, ela está nos dizendo o seguinte: vai faltar alimento no mundo. E o alimento puro para vocês comerem vai faltar, vocês terão que ir para o campo para poder plantar, cultivar e ter alimentos saudáveis, por conta que vocês precisam de um estilo de vida e manter esse estilo de vida. Queridos, nós vamos nadar e estamos nadando contra a maré, no sentido de que, se você olhar no contexto das publicações, enquanto que o mundo está fechando as editoras, a igreja está abrindo e comprando grandes maquinários para produzir ainda grandes quantidades de livros. Já falei aqui que no ano 2023, 2024, a igreja vai distribuir cerca de 2 bilhões de livros, o grande conflito, já cumprindo a profecia daquela parte em que ela diz claramente que nossos livros serão como folhas de outono. Irmãos, será grande a última grande oportunidade que a igreja terá de distribuir suas literaturas. E quando se fala em termos de alimentação, nós olhamos e observamos que Ellen White diz: olha, enquanto que o mundo está indo para as zonas urbanas, vocês vão para a zona rural. Vão chamar vocês de doido, porque já chamam de doido porque vocês estão fazendo livros, enquanto que o mundo é digital, enquanto que o mundo busca o capitalismo nas grandes cidades, vocês estão indo para o campo. O povo vai chamar vocês de doido por 2 coisas: livros e comida. Gente, isso não é... Nós estamos tendo uma percepção maior, e essa percepção maior, Deus irá nos cobrar. Os grandes artistas estão indo para a zona rural por conta deles quererem paz. Nós queremos ir por conta que a paz fugirá do mundo. E que Deus cubra-nos de sabedoria, de misericórdia e discernimento para entender o contexto que nós estamos vivendo. Essa é a minha contribuição, irmã Lídia. Amém. Louvado seja Deus. Nossa, obrigada, pastor. E é isso, gente. Acho que Deus, o Espírito Santo, trouxe para nós hoje uma chuva, né, de conhecimento, de discernimento, para que nós possamos escolher, né, e que hoje nós façamos a melhor escolha. Falo por mim mesma, né, e é isso.
Obrigada a todos. Se alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, não havendo, então vamos encerrar. Alguém gostaria de fazer a oração final? Elmira, é para comentar? Para orar. Amém, amém. Oremos então. Grande Deus e eterno Pai, nós te agradecemos imensamente pelo teu amor, pelo teu carinho por nós, pelas orientações, meu Deus, que o Senhor tem direcionado a nós, porque o Senhor quer o melhor para nós, o Senhor deseja que nós tenhamos saúde física, espiritual e mental. Por isso o Senhor nos aconselha, o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro. O Senhor usa os teus filhos, as tuas filhas para nos aconselhar. Por favor, Pai, nos ajuda a dar ouvidos, nos ajuda a entender os recadinhos que o Senhor envia para nós. Nós só temos a ganhar, meu Deus, nós não temos nada a perder. Porque a maioria dos alimentos só agrada o paladar, não faz bem nenhum para a saúde. Pai, eu falo por experiência própria, depois que deixei o açúcar, queijo, leite, essas coisas e algumas coisas mais. Como a minha mente melhorou, como a minha mente está mais aberta para entender a tua palavra, para estar em mais uma comunhão mais íntima com o Senhor. Nós sabemos que não é fácil, meu Deus, porque às vezes a pessoa tem o hábito de se alimentar, né, desde quando nasceu, e agora deixar. Mas sabe, Senhor, não é fácil para nós, mas o Espírito Santo torna isso fácil. Porque o Senhor, meu Deus, é o que efetua em nós tanto querer como realizar. Então, Senhor, por favor, coloque em nós o querer e nos dá força para realizar, para efetuar, para abandonarmos os alimentos prejudiciais, as bebidas prejudiciais das nossas vidas. Dá sabedoria a cada um de nós, Pai, para tomarmos essa decisão e receber do Senhor a força necessária para deixar. Por favor, abençoe esse grupo de pessoas que está nessa sala. Sustenta, Senhor, cada uma delas com o teu poder. Concede a tua graça. E nos ajuda, Pai, a acatar os teus conselhos, que é para o nosso próprio bem. Sim, o Senhor vai ficar feliz se nós fizermos, né, Senhor? Se nós deixarmos de nos alimentar mal. Mas o mais beneficiado será nós mesmos, será eu mesmo, Senhor. Porque isso vai trazer muitos benefícios físicos, espirituais, mentais. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, usa-nos como instrumento em tuas mãos para ajudar outras pessoas, não ficar só para nós, mas ajudar outras pessoas também a se alimentarem corretamente, para que possam obter saúde. Fica conosco, dá-nos a tua paz, concede-nos uma porção dobrada do teu Santo Espírito e nos abençoa hoje e sempre. É o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu quero pedir então a todos que neste dia, durante todo esse dia, quem puder fazer jejum e oração pelo Eric, a pedido do pastor André, que está tentando cometer o suicídio, que Deus dê força e dê as palavras certas ao pastor para que possa orientar esse jovem, né, e que toda a potestade, todo espírito maligno de morte seja dissipado da vida desse jovem. A Cesiane costuma dizer que Satanás só vai atrás de onde tem ouro, né? E ele quer destruir
aquilo que Deus tanto ama, onde ele vê capacidades, né, naquela pessoa, e Satanás ele tenta então destruir para que aquela pessoa não seja, né, usada por Deus. Então estaremos em oração, pastor, que Deus lhe use, e um bom dia a todos. Eu vou colocar um hino final também, e desde já agradeço a participação de todos. Se tem alguém aqui que veio pela primeira vez, se sinta abraçado, né, pelo Ministério Pentecoste através de nós, que surgiu de um desejo do coração de Deus. Bom, eu vou colocar então o hino. Se for tua vontade,
negarmos a nós mesmos, assim diz o Senhor, para podermos servi-lo em espírito e em verdade. Até amanhã, fiquem com Deus e um restante de bom dia, para a honra e glória de Deus.